Boa tarde. Estamos de volta com o Absolar Meeting edição Norte. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão aqui de maneira presencial, ao nosso público da internet, que já somam quase 500 pessoas, 500 acessos nós tivemos acompanhando remotamente, que se unem junto a vocês, ou seja, é um sucesso de informação e também de transformação no setor de energia solar fotovoltaica aqui na região norte. Pois bem, eu convido agora para subir ao palco o coordenador estadual da Absolar no Acre, Edlailson Pimentel. O vice-presidente de Negócios e Inovação da Unicoba, Marcelo Rodrigues. E o membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Amazonas, Márcio de Menezes Rodrigues. Muito obrigada. Vamos ver agora mais algumas mensagens enviadas pelos nossos parceiros. We have one mission at SunGrow Americas, transitioning the world to cleaner and greener energy solutions. The team is proud to have reached 20 gigawatts of clean power deployed across North, Central, and South America. One small step towards achieving clean power for all. Muito bem. Passo agora a palavra para o coordenador estadual da Absolar no Acre, Edlailson Pimentel. Ele que é engenheiro, eletricista e de segurança do trabalho com especialização em energia solar fotovoltaica. É vice-presidente do CREA Acre, coordenador técnico da área de eletricidade do Instituto Senai de Tecnologia do Acre, consultor em eficiência energética do Senai, membro da Câmara Técnica da Construção Civil da Federação das Indústrias do Estado do Acre, perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho e CEO da Engeamazon Energias Renováveis. Com a palavra, Edlailson. Passador? Desculpa. Obrigado.
Bem, boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder estar com vocês aqui. Me sinto muito à vontade em estar aqui falando de energia solar fotovoltaica. Nós temos uma apresentação institucional. Meu presidente ali está só olhando, mas a gente vai falar um pouco, né, sobre nosso mercado, né, sobre a nossa região específica. Fico muito feliz de a gente estar num evento como esse aqui, na nossa região, para a gente mostrar, principalmente, aqui nós temos profissionais das mais diversas regiões, né, integradores, empresários, investidores. Nós temos aqui agentes municipais, né, nós temos aqui instituições, gestores municipais, estaduais, federais, bancos, financiadores. Então, veja bem que a gente tem toda a cadeia produtiva aqui, distribuidores, mostrando para a gente aqui o potencial que a gente tem da nossa região amazônica, né? Por muito tempo achou-se que a gente aqui da região amazônica, a gente não tinha potencial para energia solar fotovoltaica. E eu sempre fui muito crítico. Eu digo, olha, às vezes que eu tive a oportunidade com o nosso presidente lá, alguns anos atrás, na Intersolar, eu digo, presidente, a gente precisa olhar para a região norte também, a gente precisa fazer eventos para a gente massificar e levar energia solar para a nossa região, porque a gente tem grande potencial, né? E aí eu gosto de fazer um comparativo, né, só para de números, o engenheiro gosta de números. A gente sabe que na região norte a gente tem praticamente, eu moro no Acre, são duas estações praticamente, ou é inverno ou é verão, ou está chovendo ou está fazendo sol, apesar de que quando a gente está no inverno aqui, a gente também tem um calor e também chove, né? E aí a gente escutava alguns profissionais, não, no Acre, na região norte como um todo, a energia solar não é viável, porque você tem pouco índice de radiação e muita chuva, então para a energia solar não é tão viável. E aí eu perguntava para quem me dizia isso, digo, olha, você já olhou o mapa do Brasil de radiação solar, você já olhou para Santa Catarina? Santa Catarina tem um dos menores índices de radiação solar e, no entanto, é o estado que é o 5º colocado em ranking de potência instalada. Então, esse argumento para mim não era factível. E hoje, o fato de estarmos aqui hoje, realmente, tendo esse evento maravilhoso aqui, onde a gente pode compartilhar, conversar aqui com integradores, com investidores, tenho certeza que daqui vai sair muita coisa boa, né? Até pelos contatos que a gente fez, né? E de a gente oportunizar. Eu vejo muitas empresas integradoras, né? Eu sou aquele engenheiro de campo, gosto pouco do escritório, gosto mais de estar no campo, lá com os instaladores, com a equipe técnica, né? E aí a gente vê que realmente a gente tem muito potencial. O que a gente não vê, e aí sempre que eu tenho oportunidade essa aqui eu faço questão de falar, é que a gente muitas vezes a gente não tem, eu falei na primeira fala pela manhã, a gente não vê tantos profissionais procurarem informações para chegar no cliente final e dizer, olha, você tem uma grande oportunidade no setor solar fotovoltaico de fazer uma economia, de ter investimento que vai te dar uma rentabilidade. E a gente está aqui para falar um pouco disso, né? A gente não pode comparar a nossa região amazônica aqui, a região norte, com o estado da região nordeste, né? A região nordeste que é bem atípico, né? A gente tem um cinturão solar, mas aqui a gente tem as nossas especificidades e tem também as nossas oportunidades, né? A gente vê pouco se falar em armazenamento de energia ou pouco se falar em off-grid, que é um dos potenciais enormes que a nossa região tem. Então a gente precisa realmente olhar para isso. Nós tivemos a Lei 14.300 aprovada recentemente, né? Estamos num período de transição e a gente vê que agora a nossa vice-presidente aqui há pouco falou, né, que a partir do dia 7 de julho agora a gente vai seguir uma segunda etapa, né? A gente vai poder apresentar projetos de sistemas híbridos com armazenamento de energia e as distribuidoras vão ter que aprovar, né? Mas isso é outra situação. E a gente vê que as empresas integradoras, alguns profissionais, né, têm dificuldade, às vezes, de dimensionar um sistema de GD para um telhado residencial. Parece básico, mas é verdade, a gente vê isso. Tá? Então, a oportunidade de a gente estar aqui, realmente, de a gente conversar, de a gente debater, de mostrar para a gente aqui o potencial que a gente tem, eu acho que é importantíssimo, tá? E, com certeza, como eu falei para vocês, vai sair muita coisa boa daqui. Vou começar a minha apresentação, porque senão meu tempo vai estourar e ainda tem mais nossos dois convidados aqui. Então, nós estamos aqui, o setor elétrico mundial em evolução, né? Nós falamos sempre nos 3D, né? Na digitalização, na descentralização e na descarbonização. A fonte solar fotovoltaica ela tem potencial para isso. A fonte solar fotovoltaica é a fonte que mais gera empregos no Brasil e no mundo, né? 60% dos empregos gerados é para o instalador, para o eletricista que está em cima do telhado. Então, olha só o potencial que nós temos. Um dado que eu gosto de falar bastante também, a energia solar fotovoltaica é uma fonte multidisciplinar. Eu vejo muitas vezes, só quem trabalha na área de energia solar, o engenheiro eletricista, o técnico eletricista. Muito pelo contrário. Eu fico feliz em ver aqui que eu tenho muitas mulheres aqui hoje nesse auditório. A fonte solar fotovoltaica é a fonte de energia que mais tem mulheres atuando no setor. Tá? Não é tanto que a referência no nosso setor solar fotovoltaico hoje é uma mulher, Bárbara Rubim, vice-presidente da Absolar. É quem mais conhece de GD hoje e quem está aqui com a gente. Então, nós temos esse potencial aí das 3D, digitalização, descentralização e descarbonização. Aqui. A projeção da Blue Energy para energia na matriz energética elétrica mundial em 2050,
38% da capacidade instalada mundial será solar fotovoltaica. Eu falei para vocês também na manhã, a gente assistiu uma apresentação do Thiago Barral, que é presidente da empresa de pesquisa energética, falando, mostrando o PDE, que já foi falado aqui, para 2021, 2031. O ano passado nós tínhamos 8 GB de capacidade instalada em GD, em 2031 a estimativa é que nós tenhamos aí 40 GB de capacidade instalada. E aí a gente vê integrador falar, não, com a lei 14.300, a partir do ano que vem a gente vai ter aí uma nova tributação, uma nova cobrança para os clientes, o mercado vai tornar menos atrativo. Não é, pessoal. Digo isso com propriedade porque eu estou no campo, a gente não está olhando todo, a gente está olhando só para o telhado em cima de uma residência, de um comércio, a gente tem que olhar o todo, olha o potencial que a gente tem voltado para a questão também do agro-rural. Mais uma vez, a nossa região amazônica aqui, a questão do off-grid, né? Então, a gente viu aqui que a gente tem linha de financiamento, foi falado sobre isso, foi falado sobre a questão da tarifação, a questão da conexão, tá? Financiamentos. Então, a gente tem linha de crédito. Muitas vezes eu não tenho conhecimento, eu falo isso como integrador, às vezes. Eu abro empresa, e aí eu não conheço do setor, eu não sei como chegar no meu cliente, não sei como chegar numa instituição financeira, no BASA, no Solfácil, ou nas outras aqui, que foi falar daqui a pouco da BV, eu não sei como chegar e pedir uma linha de crédito, eu não sei falar para o meu cliente que ele tem acesso a uma linha de crédito, aí fica difícil, né? Então, a fonte solar fotovoltaica, realmente, ela tem um potencial enorme, tá? Em 2050, aí, a gente vai passar a ser, né, dados apontam para isso, que a gente vai ser a matriz energética principal, a gente não quer se desfazer das outras fontes, mas a gente quer realmente compor a matriz energética brasileira mais efetivo. Hoje, a gente não representa nem 2%. Então, quando a gente olha, nossa, a partir do ano que vem a energia solar vai ficar menos atrativo, é só a gente olhar que a gente não representa nem 2% ainda na matriz energética brasileira. Então, a gente tem muito a evoluir, tem muito a crescer. Aqui, o Brasil possui um dos melhores recursos solares do mundo, como falei para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui o LED, aqui. Olha só, a gente olha aqui para a nossa região. Opa! Olha o potencial que nós temos na nossa região aqui, ó. Eu falei há pouco da Santa Catarina, se a gente olhar aqui para baixo, a gente vê que o nosso potencial de insolação aqui durante o ano é enorme. A gente não está sabendo aproveitar, ou de repente, a gente está preocupado com o que não era para se preocupar, né? Aqui, benefício da fonte solar fotovoltaica desde 2012, é uma fonte nova, né? Nova no sentido de que a energia solar já tem centenas de anos, né? Mas a gente só está aqui por causa da resolução lá em 2012, a 482, que nos possibilitou gerarmos nossa própria energia de fontes renováveis, né? Seja solar, eólica, biomassa, biogás. E a solar fotovoltaica tem um potencial tão grande, porque se você pegar, você imagina se a gente estivesse aqui, de repente, não tivesse a solar e estivesse fazendo aqui um workshop desse aqui, um evento como esse, para falar de eólica. A eólica para a nossa região é totalmente inviável, né? E a gente tem aí a questão da solar fotovoltaica, ela é viável em todos os municípios brasileiros, todos. E aí eu vejo isso como um grande potencial, ou seja, capacidade de mão de obra, capacidade de você gerar emprego local, qualificado, né? Então, é uma das oportunidades. A gente tem aí, ó, mais de 85 bilhões de novos investimentos, quase 500 mil empregos gerados em 10 anos, né? Mais de 23 milhões de toneladas de CO2 evitadas, quase 16 gigas aí de potência instaladas, né, entre geração distribuída e geração centralizada, tá? Mais de 22, quase 23 bilhões de arrecadação dos tributos ao poder público, municipal, estadual e federal. Aqui, desde 2012, né, o setor solar fotovoltaico brasileiro gerou quase 500 mil empregos. Como já foi falado aqui, não houve crise, né? A gente verificar aqui, 2020 e 2021, no auge da pandemia, a gente dobrou de capacidade instalada. Então, a solar fotovoltaica tem esse poder, ou seja, a gente tem dobrado de capacidade instalada a cada ano. 2022, a previsão é que a gente chegue aí a 24 GB de potência instalada, né, entre G6 e GD. Tá? Possivelmente a gente vai chegar do jeito que está agora, a gente está no período de transição, né? Então, esse semestre a gente estima que realmente vai ser um semestre aí bem atípico, a gente vai realmente chegar ali em 24 GB ou mais. Essa é a projeção do setor. Os benefícios da GD para a sociedade, sim, a gente tem inúmeros benefícios. Os principais que eu vejo é a geração de empregos, né? A fonte solar fotovoltaica, ela contribui fortemente para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, estratégico, energético da nossa região como um todo. Então, a gente tem que realmente acreditar na solar fotovoltaica e apoiar. Energia gerada junto ao consumo, então aqui, os benefícios da GD. Energia gerada junto ou próximo do consumo,
Economiza a água das hidrelétricas, reduz o uso das termoelétricas, evita o uso das redes de transmissão, são mais de 4,5 bilhões de redes, alivia as redes de distribuição, posterga novos investimentos em geração, transmissão e distribuição, reduz as perdas elétricas. Estes benefícios da GD são compartilhados por todos os consumidores, reduzindo as suas tarifas. A GD não é remunerada por esses benefícios, só compensa a sua energia, né? A gente tem um grande desafio agora, né, de mostrar realmente aí, no encontro de contas, os benefícios, né, da geração distribuída para o setor elétrico brasileiro. Tá? Programa Mais Luz para a Amazônia, o decreto do Ministério de Minas e Energia de 2010, né, 10.221 de 2020, meta, levar energia elétrica para quase 220 mil famílias na região amazônica legal, prazo até dezembro de 2022, orçamento 13 bilhões. Tecnologias aplicáveis, solar, eólica, biomassa, hídrica e soluções hídricas, coordenação, Ministério do Minas e Energia, suporte da ANEEL, Eletrobras, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e distribuidoras, né? A Absolar está contribuindo fortemente para o programa junto ao setor elétrico federal. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, no Acre nós temos lá na fronteira, no meio da floresta amazônica, um desses projetos aí, né? Na Vila Restauração, um projeto lá que custou 20 milhões de reais, com armazenamento de energia. A rede da concessionária Energisa Acre não tinha como chegar lá, como eu falei para vocês, fica em extrema fronteira já entre o Brasil e a Bolívia, o Brasil e o Peru, desculpa, tá? E nós temos uma usina dessa aqui, né, com armazenamento de energia, que foi inaugurada no final de 2020, atendendo 200 famílias, né, já dentro desse programa aí. Então, olha o potencial que nós temos aí. Nós temos recursos, né, muitas vezes falta a gente aplicar de fato, muitas vezes a gente tem empresas qualificadas e capacitadas para atender a demanda do mercado. Sistemas solares fotovoltaicos e de armazenamento para comunidades remotas, acabei de dar um exemplo para vocês aqui, podem ser divididas em 3 principais áreas de aplicação, né? Sistemas centralizados, cogeração diesel mais armazenamento solar. Os objetivos: redução do consumo de óleo diesel na geração de energia de sistemas isolados, ganhos de eficiência através de operação diesel no ponto ótimo da carga, ganhos adicionais quanto ao sistema solar e usado para recarga de baterias, né? Tecnologia íon de lítio e bateria de fluxo, né? Vejam bem que são temas mais recorrentes. A cada ano que passa, a gente vai tendo mais temas recorrentes voltados para armazenamento de energia ou baterias, né? A gente já viu isso muito lá na Intersolar ano passado. A tendência é que cresça cada vez mais, né? A gente está vendo uma evolução aí dos carros elétricos ou dos carros híbridos no Brasil. Hoje nós temos quase 100 mil veículos entre elétricos e híbridos no Brasil, né? Com a alta dos combustíveis, a alta da demanda dos carros elétricos e híbridos tem sido cada vez maior, o que vai, com certeza, quando eu tiver aí uma produção em grande escala das baterias, o preço das baterias tende a diminuir, e o preço, você imagina de repente aí, a tecnologia de armazenamento voltado para solar, ela tende a crescer ainda mais. Então, é um novo nicho de mercado que já está batendo na porta. A gente não está falando de futuro, a gente já está falando de realidade. Sistemas descentralizados, sistemas solares off-grid, com ou sem bateria, né? Os objetivos: atender consumidores remotos com sistemas autônomos, ou remotos com sistemas autônomos, substituir linhas de transmissão, melhorar a qualidade de atendimento em lugares remotos, e a tecnologia, mais uma vez, íon de lítio ou chumbo ácido. Aqui você vê o potencial que nós temos falando de sistemas isolados, tá? Nós temos aí distribuição de sistemas isolados. A gente olha aí Roraima, com 33%, carga em sistemas isolados, 157 mega, Amazonas, Acre, Rondônia, né? O Acre nós temos 5,8%, sistemas são 7, carga em sistemas isolados, 27,72 megas. Então, veja bem que a gente tem aí, ó, muitos projetos voltados para sistemas isolados. Quando a gente vê sistemas isolados, não é o sistema conectado. Não é aquele projeto que você tem que apresentar à concessionária para ter a aprovação do projeto, né? E aí a gente vê eu vejo poucas empresas integradoras, digo isso na realidade do meu estado, né? Eu vejo as empresas integradoras trabalhando e olhando ali para o conectado, para o on-grid, né? E vejo poucas empresas atuando no setor de off-grid. E aqui nós temos um decreto federal, né, apoiando aí a questão dos sistemas isolados, sistemas off-grids, e a gente não vê, pelo menos eu não vejo no meu estado, acho que aqui conversei muitos aqui hoje, né, pela parte da manhã, pela parte da tarde agora, e vi poucas empresas falando em questão de armazenamento ou sistemas off-grid, que é um mercado em potencial que pouco se fala, né? E aí eu fico com receio, né? A gente da associação, a gente quer que cada vez mais empresas, cada vez mais
empresas entram no setor para explorar o setor, mas em contrapartida a gente fica com receio de a gente não ter ali, de repente, empresas especializadas para atuar no setor e atender a comunidade, atender a sociedade com segurança, né, com eficiência. Estudo de armazenamento, patrocinado pela Absolar, né, contratação de 2 consultorias, né, a Barros Corrêa Consultorias e a Maragon Consultorias em Engenharia. O principal objetivo foi de avaliar as condições técnicas e regulatórias para possibilitar a integração de recursos de armazenamento do setor elétrico brasileiro. Tá? Então, a gente tem estudos aí, que a gente está vendo o grande boom da energia solar agora, não só no conectado, a gente tem os sistemas agora híbridos e a questão dos isolados também, a questão do off-grid. E aqui nós temos, né, como já foi passado nas apresentações, alguns dos nossos associados. Hoje nós temos mais de 700 associados na Absolar, no Brasil inteiro. Toda a cadeia produtiva hoje faz parte da nossa associação, distribuidores, né, empresas de consultorias, instituições, né. Então são várias empresas hoje que fazem parte da nossa associação. Fica o convite aí para quem não é associado ainda, se associar à Absolar e conhecer. Bem, venha somar força conosco, né? Estamos aí no Brasil inteiro. O fato de eu estar aqui, muitas vezes você imagina, o Acre hoje, só para a gente concluir, se você olhar aquele ranking de estados, o Acre hoje é o 25º colocado, a gente só está à frente de Roraima e Amapá. Eu vejo isso como um potencial enorme de crescimento, eu vejo o copo meio cheio, eu vejo as oportunidades do setor. A gente tem falado isso, que sempre tem oportunidade, tá? Mas a gente realmente precisa ir atrás, a gente precisa se capacitar, se qualificar, para atender a demanda do mercado, e aí sim, você atender a demanda do mercado, com certeza, você vai ter sua empresa, você vai gerar empregos, vai movimentar a economia local como um todo. Tá? É isso, obrigado. Agradecemos ao Edlailson. Eu passo a palavra agora para o vice-presidente de Negócios e Inovação da Unicoba, Marcelo Rodrigues. Marcelo é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA e formação de orientadores pela FDC. Tem sólida experiência em projetos inovadores nas áreas de tecnologia e infraestrutura, em organizações nacionais e também multinacionais. É líder no posicionamento da Unicoba, de fabricante de baterias para liderança em soluções de armazenamento e energia nova. Com vocês, Marcelo. Estão escutando aqui? Ok. Gente, eu vou fazer diferente hoje, eu vou ficar sentado. Tá? Ficar sentado porque esse currículo não vale nada depois de uma pandemia de conhecer a Amazônia. Tá certo? Então, uma humildade aqui de estar entendendo. Eu acompanhei outros eventos da Absolar, mas eu queria muito estar aqui. Porque a experiência de quem vive a Amazônia, aquele hashtag da Amazônia é diferente, é absolutamente verdadeira. E para você conhecer a Amazônia, né, não adianta só ler ou ver TV, tem que vir aqui, tem que pegar um barco. Então o que eu vou humildemente passar aqui é um pouco da nossa experiência da Unicoba, vivendo esses 2 anos de pandemia, tentando colocar armazenamento em sistema isolado. E a nossa apresentação está super alinhada, né? O desafio é como é que a gente consegue mostrar isso e potencializar, né? De experiências que estão sendo feitas por nós e por parceiros, a gente não faz isso sozinho, do desafio de levar exatamente. Então a gente vai estar concentrando aqui muito no desafio exatamente de sistemas isolados. E principalmente desse conceito de soluções híbridas. A gente acha que o processo de descarbonização não acontece do dia para a noite, ele tem uma transição, e a gente acha que a hibridização faz exatamente esse processo. Acho que é aqui, né? Primeiro, só falar para a Unicoba, nós somos uma empresa nacional, com quase 50 anos de mercado, e temos uma relação muito forte com a região. Nós estamos aqui desde 2000. A iluminação pública de São Paulo é feita pela nossa divisão de iluminação, a LEDstar, que é fabricada em Manaus. Nós temos uma fábrica aqui. E nós temos uma fábrica de bateria em Manaus desde 2005. Olha que interessante. O desafio é armazenamento, nós temos uma empresa nacional que produz em Manaus baterias. Essa é uma vantagem competitiva que a gente quer ver como é que isso pode ajudar nesse processo de transição. Então, um pouco da empresa e um ponto importante, somos uma empresa nacional. O que nós dominamos da tecnologia? A gente traz as células da Ásia, sobre a questão de bateria, e fazemos toda a parte de eletrônica. A gente vai falar que essa questão da eletrônica é um ponto muito importante nesse conceito da nova geração de baterias.
Aqui um pouco do que a gente faz das baterias. Se você tiver um celular Motorola no bolso, um Samsung ou um notebook Lenovo, grande chance de ter saído da nossa fábrica em Manaus. São mais de 1 milhão de baterias que a gente faz de portáteis por ano, por mês. E nós temos um histórico muito grande de bateria de chumbo numa fábrica em Extrema, em Minas. E agora começamos há 2 anos a fabricar as baterias de LFP, lítio-ferro-fosfato, para exatamente entender a estrutura de armazenamento desse conceito da nova energia. Vamos olhar agora, e até um zoom muito feito pela provocação anterior, que é, quando eu penso em sistema isolado, é diferente, cara, é muito diferente. Eu sou engenheiro eletricista, o cara que estuda eletricidade, sistema, não consegue entender o que é aqui. Então aqui nós temos essa matriz, olha a dificuldade dela, né? Completamente diferente daquilo que o Rodrigo colocou bem, da diversidade de matriz. 80% aqui, a gente está queimando diesel. A Amazônia tem uma aparição, eu diria o seguinte, se eu pensar sobre carbonização no sistema isolado, pode ser um pouco pior que a China. Eu tenho um desafio de queimar diesel aqui hoje. E é porque a gente queria? Não, era alternativa existente. Hidráulica não rola aqui, começa a ter um papel importante de gás, esse é um papel extremamente importante, começa a pensar sobre a questão de renováveis, e biomassa. Olha que interessante, Rodrigo colocou de manhã aqui, que em 2012 a solar não aparecia em lugar nenhum. Não está aparecendo em sistema isolado. Ela vai aparecer. Ela é a fonte que muda o jogo da Amazônia. Quanto vale a Amazônia? Já passaram para perguntar isso? Quanto vale a Amazônia descarbonizada? Essa é a minha, tá certo, grande provocação e propósito que nós temos trabalhado hoje. Então essa é a matriz do sistema isolado do Brasil, no Amazonas, grande parte do sistema isolado do Brasil está na Amazônia. Colocado também, ou seja, são 271 usinas de produtores independentes tocando diesel. Ok? E, gente, não vão tirar o mérito. Fazer esse negócio rodar 24/7 não é para qualquer um, não. Tem competência, tem experiência, né? Tem uma logística absurda por trás disso. Só que a gente sabe que o mercado está pedindo outra coisa nesse momento. Como é que nós podemos pensar, então, em outras alternativas de energia que não seja queimar diesel em sistema isolado? Colocando aqui, acho que o slide foi até combinado, olha para você ver. A Amazônia não tem potencial solar? Tem mais que a Alemanha. A Alemanha tem 38 GB de capacidade, o Brasil tem 17. Não é problema de não ter sol. É problema de entender como que eu levo solar em sistema isolado. Solar em GD, ok. Solar no meu telhado, eu tenho grid. Como eu faço solar, eu passo exatamente para a questão do desafio de ter armazenamento. E aí eu vou colocar exatamente esse conceito que a gente tem trabalhado como mantra, que eu tenho muita felicidade de ter ajudado a construir. A gente acredita que a energia é responsável por transformar vidas. Nós estamos trabalhando nisso. E eu vou ampliar o seu 3D para 4D. O primeiro D é descarbonizada. Eu não posso pensar uma energia hoje que não seja descarbonizada, que não seja de uma fonte renovável. E a fonte renovável, ela é intermitente. Não tem sol de noite, não é toda hora que venta. Então, efetivamente, eu tenho que pensar sobre o conceito de ser descarbonizada. Nós estamos falando sobre, efetivamente, pensar renováveis. Descentralizada, essa é a coisa linda. A energia solar é descentralizada. Eu vou gerar perto da carga, eu vou gerar perto do consumo. Eu mudei aquela equação que a gente foi treinado como engenharia, que tem geração, transmissão, distribuição. Eu quebrei esse ecossistema. E olha que interessante, ninguém mais na Amazônia conhece sistema descentralizado no planeta, concorda? Só que era diesel. Eu já tenho habilitação de entender como é que eu gerencio o sistema descentralizado. Agora, como penso ela sob a ótica renovável? Vou gerar perto da carga. O outro vão encarar a realidade, ela vai ser diversificada. Eu vou ter mais de uma fonte de energia, não vou ter uma única fonte de energia. Como é que eu vou fazer para isso acontecer de maneira harmoniosa, ganhando, tá certo, eficiência? E o terceiro é digitalizada. Eu vou ter que ter inteligência. Eu vou ter que conseguir colocar uma inteligência para gerenciar esse processo e fazer que ele fique eficiente. Bom, e a gente costuma dizer que
elétrons e bits nunca mais vão andar sozinhos. Então a gente tem que pensar como que a gente vai colocar inteligência nesse processo. E não existe energia 4D sem armazenamento. E armazenamento muda o game. O que nós vimos de evolução de renováveis e solar até hoje é completamente diferente, nós vamos chegar daqui para frente. Okay? Com bateria, eu costumo dizer que, tem uma frase de um colega nosso, o Gustavo Dalsol, Reenergias agora, ele fala que o sistema de bateria e armazenamento está para o sistema de energia, como o telefone móvel está para telecom. Mudou o game. Olha que reunião rica que nós temos aqui, e nós falamos pouco de bateria. Quando a bateria entrar no game, a gente vai ver o que é as possibilidades. E a gente entende que armazenamento, ele passa basicamente por duas maneiras de você pensar armazenamento. Primeiro, por capacidade, quilowatt, megawatt, gigawatt. E outro tempo, milissegundo para uma questão de resposta de backup, ou horas para um sistema intermitente. Então a gente vai entender que tem várias tecnologias. Nós estamos apostando hoje, tá certo? Que a bateria me dá uma capilaridade, até mega. Quando eu falo giga, a gente está falando aí de outro tipo de solução, quem sabe hidrogênio, outras tecnologias para frente. Então um pouco aí que a gente está, o armazenamento muda o jogo. E aqui é o seguinte, aqui é exatamente o experimento nosso, real, né? Não é PowerPoint, de como funcionaria uma usina com 4D. Quando eu penso só moto gerador, tem um conceito de energia que chama LCOI. Você vai equiparar o preço da energia, né, sobre todo o investimento que você tem que fazer e operação ao longo do tempo. Ok? Então, comparar, tá certo? Uma operação só com diesel e depois comparar ela com fotovoltaica e bateria, a conclusão que nós acreditamos é que começa a parar em pé. Tá? Ou seja, o custo total dessa usina, quando eu coloco placa fotovoltaica e bateria, é mais barato. Pô, mas não é possível. É possível. Só que o desafio é no tempo, porque eu tenho um investimento maior no início e um custo de operação ao longo do tempo. Bom, eu precisava provar essa tese. Já adiantava só fazer Excel. Okay? A gente tinha que provar essa tese. E aí procurando, que uma gratidão aí a FAS, a VAL, né, a Fundação da Amazônia Sustentável, que tinha esse desafio de levar tá, certa energia renovável em algumas comunidades. Na comunidade do inglês, nós fizemos uma maquete, fizemos um protótipo. Okay? Eu tinha que provar se isso era viável. É um prédio P&D. Nós colocamos lá então, na comunidade aqui, não é tão longe de Manaus, para quem conhece essa região aqui, tá? Mas nós construímos ali uma mini usina, não tão grande, nós estamos falando de 33 famílias, 132 painéis, né? Capacidade ali do sistema. E é interessante o seguinte, lá tinha mais luz para todos. E foi interessante o depoimento aqui, né? O depoimento de manhã colocando o seguinte, mas cai muito. Eu queria pegar porque tinha energia da distribuidora, tinha diesel, e eu queria colocar a usina para testar o D diversificada, o D de digital, o D de descarbonizada. Passando rápido aqui, não vou entrar na solução técnica, né? Mas tem engenharia aqui, esse é outro ponto importante, tá? Bateria de lítio não é igual bateria de chumbo positivo e negativo. Tem que ter um pouco de inteligência. Não é nada da NASA, mas é um processo que a gente está querendo desenvolver os parceiros para conseguir entender e tirar o melhor dessa plataforma. Então a gente fez lá um ambiente, um banco de bateria, tá? Com inversor, com gerador. E, opa, passei aqui. Aí você viu ali, né? Nem se tivesse combinado, né? Hein? Nossa, eu me perdi completamente aqui agora, deixa eu voltar. Bom, depois eu vou passar ali o depoimento, é muito mais importante que o depoimento. O depoimento mais bacana é como é que a comunidade chama o projeto, chama Sempre Luz. Sabe como é que eu garanto a disponibilidade desse projeto? A gente fica preocupado em SLA. A Fernanda, que é a empreendedora local, comprou um freezer para vender picolé. Tem coisa mais missão crítica energia que venda picolé? Então, isso mudou a comunidade. A gente vai mostrar depois alguns depoimentos aqui. Mas aquele era um protótipo. Vamos fazer coisa maior? Colocado aqui, nem se tivesse combinado, né? Muito mais complicado, né? Vila Restauração, já foi lá? Vamos combinar de ir lá. Rapaz, 12 horas de voadeira, tá? Como é que chama aquele aeroporto ali? Marechal
Matugo. Tinha um avião da Hércules que teve um problema de pouso, o aeroporto estava fechado. Levar essa operação, assim, a gente não faz projeto sozinho, é parceria. Esse projeto é da Energisa, mas nós participamos ativamente da questão da solução de armazenamento. É um projeto 6 vezes maior, estou falando de 200 famílias. Okay? E imagina a logística, lá são 4 containers de bateria, okay? Diesel 4D. Vamos ver o depoimento também da comunidade. Mudou a comunidade. E lá tem um projeto muito legal, porque é energia habilitadora. Nós temos outro projeto com a TIM chamado TIM Sky Coverage. Tem uma torre remota da TIM lá também. Quando eu levo energia e conectividade, eu desenvolvo a comunidade. E é bacana que eu tenho uma foto lá do engenheiro que esteve lá com a gente, que é assim, vendo o pré-pago da TIM, do lado do mercado. Quer dizer, começa um desafio super interessante. E o desafio nosso de gerenciar um sistema desse, numa logística absurdamente, que eu coloquei, é totalmente diferente, mas é possível. Então esse é o projeto, né? Depois a gente vai passar um pouquinho aqui. E aqui, né, vai muito uma provocação nova. Como é que a gente acelera isso? Estou falando de usinas híbridas, de hibridação de usina, descarbonização. Primeiro temos que brigar, e aí um papel importante junto à Besolar, para ter leilões privilegiando o conceito de usinas, tá certo? Com o conceito da nova energia. Isso é muito importante. Temos que falar de um período de concessão maior. O payback disso é um pouco maior, né? Outro ponto super importante, nós temos que buscar outros parâmetros. O meu 4D, ele chega até 10D, um dia a gente poder falar disso. Mas tem um que chama desmonetizado, tem crédito de carbono para ajudar no processo. Então tem processos que podem acelerar muito isso, mas vamos reconhecer também que tem coisas sendo feitas. Esse é um projeto que foi lançado tem coisa de um mês, o Pro Amazônia. Estão metendo 295 milhões para descarbonizar essas usinas, aqui a 275 a gente vê. Nós temos protótipo, temos experimento, temos que trazer parceiros para a gente fazer isso em escala. Não faz isso sem parceria com parceiros locais que conhecem a região, tá certo? Entendem exatamente essa característica. E só provocando aqui, para fechar, e esse é o mais luz para a Amazônia. Tá? Esse é o desafio de 200 mil, né? Não vai dar para fazer 200 mil não. Se a gente fizer 40 mil até final do ano é muito. Nós ganhamos um parceiro da Omexo aqui no Pantanal, Ilumina Pantanal, 3 mil sites, mais de um ano rodando, né? Iluminando, o Pantanal ganhou um dos prêmios, o melhor projeto de responsabilidade social e energia solar do mundo, em Londres, no ano passado. Nós estamos fazendo Rondônia, ganhamos agora, parei de anunciar, 4.380 pontos, num consórcio, onde a gente faz essa bateria, Calha do Purus. Alguém conhece a Calha do Purus aqui? 3.800 quilômetros de rio, né? O rio mais sinuoso da Amazônia. Se não entender isso aqui, não vai fazer essa coisa acontecer, tá certo? E tem agora deals enormes na Equatorial, na Energisa, para fazer essa brincadeira escalar. E só vou passar aqui, que eu acho que eu estourei meu tempo, né? Vamos ver aqui um vídeo. Essa é da Vila do Inglês. Vamos ver se vai passar o vídeo aqui. Está sem sono. Não, só para passar aqui, então, não está sem som aqui. A Vila Restauração no Acre. Vejam esse documentário, está na internet, tá? A Energisa filmou todo o projeto, desde a chegada da balsa. Tem que entender o que é isso, cara. Isso é coisa de gente brava e valente, né? E o depoimento da comunidade. O depoimento também que está ali, passou na Globo, da Vila Restauração da Fernanda, vendendo picolé, tá certo? Do seu Nelson. Consegue passar aí o último aí ou não? Travou aqui, ó. Não. Esse quem conhece aí também, Lago de Piranhas. Bravo ali também, né? Estamos lá com bateria, fotovoltaico. E agora a Calha do Purus. E para fechar aqui, o Ilumina Pantanal, né? Que é um projeto da Omexo. Aqui nós estamos falando aqui, esses todos mais luz para a Amazônia são sistemas individuais do ponto de vista de colocar.
Então, assim, eu acho que o desafio nosso é a gente começar a contabilizar isso e tentar escalar isso, né? Então, um pouco aí da nossa experiência, humilde experiência, mas muito rica. E só um ponto importante, né? O mais bacana disso foi feito isso em 1 ano e meio com pandemia no meio. E deixa aqui a última frase, né? Que eu gosto muito de uma música de um colega meu, ele é o compositor. Em cada semente nasce uma floresta. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai fazer muito mais pela Amazônia de maneira conjunta, né? Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcelo. E só para deixar registrado, para quem chegou depois, eu me apresentei, eu sou Juliana, sou repórter, faço parte da comunicação aqui do cenário na nossa cidade, vai fazer 16 anos, e eu estava lá na inauguração de tudo, né, que você acabou de falar agora, lá na comunidade Santa Helena do Inglês. Eu fiz a reportagem falando sobre isso. Participei, muito orgulhosa disso, em poder registrar desenvolvimento sustentável na região ribeirinha, uma área afastada com as suas dificuldades, peculiaridades, e que hoje tem a tecnologia, a gente pode dizer assim, né, de energia fotovoltaica. Parabéns. Agora eu passo a palavra para o membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Amazonas, Márcio de Menezes Rodrigues. Márcio é graduado em Engenharia Elétrica com mais de 20 anos de experiência, capacitado para atuar nas áreas de gerenciamento de projetos, execução de obras, sistemas de telecomunicações, comissionamento, análise de projetos, energia e manutenção industrial, com profundo conhecimentos em metodologias ágeis. Lean Manufacturing, projeto e execução de distribuição de sistemas elétricos de baixa e média tensão, geração distribuída, acionamentos e SPDA. Com a palavra, Márcio. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou representando aqui o nosso presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, Amarildo Lima, que não pôde estar presente, né, que está numa missão, porque ele também é conselheiro do CREA, e aí ele deu essa missão para a gente aqui fazer uma reflexão nesse evento. Tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a representação dos números. Nós, engenheiros, gostamos de números, o dia todinho foi números, né, Pimentel e meu xará Rodrigues aí também, falando, e o que a gente gosta, e é onde a gente representa, onde a gente consegue entender a dimensão disso tudo aqui que a gente está vivendo, e de tudo que a gente ainda pode vir a acontecer, e a gente pode, então, contribuir. São os números que vão falar para a gente. Então, as inovações tecnológicas, né, que foram faladas aqui durante todo o dia, né, e muito ainda que a gente precisa ainda discutir para que a gente possa ter esse entendimento que a gente tanto busca. E os casos de sucesso, apresentar aqui mais da vista da sociedade, né? Fiquei muito impressionado aqui com o Marcelo, que colocou esses projetos, mas aqueles casos que a gente já vê que a energia solar está chegando, já chegou no Ribeirinho e tem beneficiado. Então, esse é o caso de sucesso que a gente tenta apresentar aqui para mostrar essa visão que a sociedade tem com relação à geração distribuída. Os números, né, que colocado aqui, o Rodrigo logo no começo, né, colocou, e que a gente tem tanto falado, onde a gente observa, né, a região, o potencial que pode crescer, que vai crescer, e embora olhando para as capitais, Manaus está em top 10, mas ainda está muito distante, né, das outras capitais que estão lá em cima, e a gente vê o que a gente pode ainda crescer. Muito bacana aquele projeto que foi colocado na cidade de Palmas, né? Eu acho que já um trabalho que pode ser feito aqui com a cidade de Manaus, né? Em realmente ter esses incentivos do município, seja no IPTU, seja no ITBI, em outros impostos, né? Exatamente assim para poder realmente fortalecer, então, o setor. Você imagina, né? Você comprar uma casa que tem já a energia solar e você tem um desconto no ITBI, né? Então, isso já é uma grande vantagem, isso daí realmente pode alavancar o setor
e a gente espera que essas parcerias aconteçam, principalmente aqui na cidade de Manaus, também em Rio Branco, né, para que a gente possa realmente, né, ir às outras capitais aqui da nossa região. Quando a gente olha, né, no estado do Amazonas, a gente vê que também estamos bem lá atrás, né, bem tudo aquilo que a gente pode ver que pode ainda ter de crescimento, e é isso que a gente está aqui discutindo, é isso que a gente está refletindo, que realmente observar outras modalidades, né, que a gente foi colocado aqui, principalmente o off-grid, né, aqui, discutido aí pelo Pimentel, que precisa ter uma análise melhor, ter um cuidado melhor, né, e observar que não é só o on-grid, né, nós temos o off-grid, e de repente a gente observa que os integradores dão muito mais, né, a visão para o on-grid, lógico, né? As dificuldades que se tinha de financiamento, que hoje foi falado aqui, que já está em essas linhas de créditos, né? E a gente observar que é uma solução, sim, principalmente para o nosso estado, principalmente para os nossos ribeirinhos, que estão aí, ainda lamparina, por incrível que pareça, ainda tem comunidade, sim, não precisa ir muito longe, não, basta atravessar o rio aqui, a gente encontra essa dificuldade, né? Então, tem todo esse potencial e tem esse modelo de negócio que pode, sim, ser explorado aqui na nossa região, né, com o off-grid. Aqui, olhando também, né, mais esses números, eu gosto muito, né, esses números da Bsolar, coloca onde a gente tem, de repente, a dimensão, né, do crescimento do setor, e quando a gente olha, né, que as residências hoje, né, elas ocupam um maior espaço, mas a gente vê também o crescimento do comércio, a gente vê o crescimento na zona rural, e a gente espera em outras áreas também, como a industrial, tentar levar soluções para as indústrias, foi falado hoje. A gente aqui temos um polo significativo, e a gente pode também tentar encontrar caminhos, reuniões como essas, né, encontros como esses, para que a gente possa ter realmente solução para as nossas indústrias também, e ter a energia solar. Hoje, né, a maioria no Mercado Livre, a gente vê que é uma opção, né, tudo mais, mas a gente pode encontrar, sim, mecanismos que possam beneficiar as indústrias e ter esse crescimento nesse gráfico aí. Aqui, inovação, que a gente tem falado, que o Marcelo falou, né, bastante desse projeto legal, mas a gente vê que também nós temos, quando pensamos em energia solar, a gente olha logo para os módulos e inversores. Módulos e inversores, geralmente isso é 50% realmente, né, do valor, mas também há avanços na tecnologia, também com os componentes de CC e os componentes de CA, e a gente precisa estar observando esse crescimento, né? Desde os módulos, desde as gerações que estão passadas da primeira geração, com a geração da base de silício, né, os monos e o poli. A segunda geração aí já com os filmes finos, os substratos flexíveis. E a terceira geração com as células de multijunção e as células orgânicas aí, que ainda não está escalável, né, mas precisa, né, ser validados, mas que tem bastante coisa já se fazendo por aí e que a gente pode realmente ter uma alternativa para que a gente possa colocar em nossos projetos. Já os inversores, né, a gente conhece os inversores desde né, dos strings, né, os microinversores que dando soluções ali para que a gente possa ter um monitoramento melhor da nossa usina, juntamente também com os otimizadores de potências e os inversores híbridos, né, que ali, aqueles não injetáveis, né, na rede e tudo isso que a gente está falando aí do mundo que a gente quer que aconteça, né, quer dizer, que aconteça não, está acontecendo, que o armazenamento de energia, que se fala, eu falo com o Marcelo, as dificuldades que a gente tem aqui. Eu fui do setor de telecom, né, e na época ainda telefonia fixa, e a gente levar a telefonia a esses ribeirinhos, trabalhei praticamente toda a região aqui amazônica, era muita dificuldade, né, e principalmente levar lá, e para poder energizar a central, era necessário a gente ter sistemas de armazenamento de energia, que era uma grande dificuldade, que a gente instalava a central em uma semana, na outra semana tinha que voltar lá, pegar todas essas horas de barcos, porque tinha caído a energia, né?
Então, é um novo tempo, e um tempo onde a gente pode realmente entender que isso, né, vai beneficiar todo esse povo ali que vive no isolamento. Então, como eu falei, o lado da sociedade, né, o lado do Ribeirinho, o que ele mostra assim, de sucesso, né, é ele ter aquela energia, né, que ele possa, então, ligar a sua luz e não ligar a sua lamparina, ter a sua geladeira ali que vai estar gelando ali o chopp, o din-din para nós aqui, né, ou o sacolé em outros estados, né, e também se livrando ali das taxas de diesel que ele tem, das taxas com combustível, para poder ter geração de energia pelo gerador. Então aqui você tem uma casa que, né, eu acho que também é nessa região, tá, Marcelo, se eu não me engano, nessa região lá do Purus, que foi feita a instalação desse sistema aí. E as alternativas que se colocam, né? A gente já tem as alternativas aí marítimas, né, onde a gente tem as boias que colocam os painéis solar, mas o Ribeirinho tem também ali o seu flutuante, que acaba, né, colocando essa situação para que ele possa, então, colocar o seu painel e a sua energia. A gente falou também aqui, nos intervalos, com os colegas, a dificuldade que a própria concessionária tinha, né, em levar a energia com o programa Luz para Todos. E dentre eles, né, teve a solução dos cabos subaquáticos e tudo mais, mas a gente tem períodos de sazonalidades muito fortes aqui na região. Os rios, principalmente em épocas de cheias e vazantes, né, se movimento areia, e isso faz com que impossibilite, né, e dificulte, né, ele tenha dificuldade com relação a esse cabeamento aí que fica nos rios. E onde a gente vê que a alternativa é exatamente essa, né? A gente tem um sistema off-grid, um sistema que possa se movimentar de acordo com esses períodos de sazonalidades, né? Nas várzeas a gente sabe o quanto é essa dificuldade. Aqui foi um projeto lá da UFPA, né, feito lá na cidade de Barcarena, na ilha chamada Ilha da Onça. Acho que o colega aqui do Pará aqui deve conhecer. Recentemente, exatamente, foi colocado com um projeto lá do professor, esqueci o nome dele agora, mas é o professor do Departamento de Energia, lá da UFPA, e tem beneficiado essas comunidades ribeirinhas que estão a 30 minutos de barco de Belém. A cidade de Barcarena é uma cidade próxima a Belém, tá? E essa Ilha da Onça aí está sendo feito essa alternativa também do off-grid. E aqui, na cidade de Manaus, a gente vê só o crescimento, né? Vocês mesmos, né, as empresas aqui representadas, têm feito várias instalações com esses sistemas de usinas, fazendo autoconsumo remoto. Isso cada vez mais tem aumentado. São redes de drogarias, padarias, né, que já acreditaram nessa solução, né, e estão cada vez mais comprando esse sistema. E essa modalidade que mais cresce também aqui na nossa região. Bem, né, andando pela periferia, ou então aqui mesmo pela região de Iranduba, a gente já encontra essas usinas. E o comerciante cada vez mais também, né, acreditando no sistema fotovoltaico, acreditando que ele, sim, ele tem como pegar o seu financiamento, né, como foi falado aqui as linhas, e tem entendido que isso aí vai ter um crescimento financeiro para ele. Esse investimento, ele vai, consequentemente, no futuro, né, poder investir mais ainda no negócio dele, produzindo a sua própria energia. E a gente agradece aqui a participação, parabeniza aqui a associação por essa reunião, tá? E eu termino com uma frase que eu gosto muito, que é: o conhecimento está disperso na sociedade. Somente momentos como esse faz com que a gente se reúna para encontrar esse conhecimento e, assim, colocar soluções para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Márcio. Nós também convidamos para participar desse meeting o gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, Ricardo Baitello, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, onde fez mestrado em Eficiência Energética e doutorado em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos. É professor, convidado e pesquisador do Grupo de Planejamento Integrado de Recursos na USP. Foi gerente de Clima e Energia do Greenpeace Brasil e especialista técnico regulatório da Absolar. O Baitello ele não pôde comparecer presencialmente e nos enviou um vídeo que a gente vai assistir agora. Boa tarde a todos os participantes do Absolar Meeting Norte e a todos os colegas do painel. Gostaria de parabenizar a Absolar, os apoiadores e a organização pelo evento. Infelizmente eu não pude estar aí hoje, mas eu quero trazer alguns pontos, ainda que remotamente, para a gente poder falar um pouco mais de solar fotovoltaica para comunidades locais. A vocação do solar é clara para o atendimento de comunidades remotas e isoladas por uma série de critérios, desde a escala, o custo, a tecnologia, a facilidade de manutenção e o recurso solar irrestrito em todo o Brasil. E nesse sentido o IEMA vem trabalhando o tema já há aproximadamente 5 anos. Nós tivemos uma fase grande de pesquisa, seguida por uma fase de estimativa de populações isoladas e remotas, que de acordo com as nossas contas chega perto de 1 milhão de pessoas. Então nós estamos falando de um desafio bastante grande de levar essa energia, de proporcionar a inclusão energética para essa população que ainda vive à margem e que em alguns casos depende de geração muito mais cara a combustíveis fósseis. Então nesse sentido o nosso projeto tem se debruçado não só em aferir a capacidade da indústria de energia, especificamente a solar, em proporcionar esse atendimento, e nós temos a resposta de que o interesse é muito grande, mas também de ajudar e trazer propostas para os gargalos e desafios ainda presentes que têm que ser solucionadas para que a gente possa ter esse potencial destravado no Brasil. Então, nos últimos 2 anos, na fase atual do projeto que a gente executa de universalização, a gente pôde entrevistar especialistas do setor de energia solar, do setor de armazenamento, do poder público, sociedade civil e academia. E o que a gente traz de resumo, de diagnóstico, é que, sem dúvida, como eu disse antes, a solar tem ampla vantagem e é economicamente viável para proporcionar essa universalização da população ainda não contemplada. Nós temos, na questão de armazenamento, gargalos em relação a custo, em relação à regulação que estão sendo trabalhados, e nós olhamos também para a questão da logística reversa, né? Nós estamos falando de um número grande de sistemas que vão estar presentes em comunidades realmente distantes e desafiadoras do ponto de vista logísticos, e o nosso interesse é que esses sistemas e esses componentes, quando terminada a sua vida útil, tiverem que ser repostos, eles possam ser rastreados e ser trazidos de volta para que eles possam ser substituídos e reciclados. Então, nesse sentido, a gente acompanha a discussão da reciclagem, do estabelecimento dessa estrutura para sistemas fotovoltaicos, ou seja, para essa cadeia. A gente vê que essa discussão ainda está aberta com o Ministério do Meio Ambiente, mas no caso de armazenamento, nós vemos que, principalmente para lítio, né, é uma tecnologia, é um modelo de reciclagem que ainda está começando fora do Brasil e que precisaria ser implementado, entendendo que o lítio traz uma série de vantagens para os sistemas, né? Quando a gente fala de chumbo ácido, nós temos a reciclagem, mas aí nós temos outras questões também em relação à sua implantação. Um outro ponto bastante importante que o IEMA tem puxado é em relação a cadeias produtivas, né? A gente falando da socio-bioeconomia, que vai poder trazer o desenvolvimento para essas regiões, o desenvolvimento sustentável e a ampliação de atividades sustentáveis, também visando a preservação da floresta. Nós vemos que o Mais Luz para a Amazônia, apesar de conter no seu texto a questão de atendimento a demandas produtivas, ele se trata ainda do primeiro contato dessa população com a energia, ou seja, eles passam a se tornar consumidores de energia,
mas eles não têm ainda o espaço para poder exercer, empreender e ter outras atividades atreladas a essa energia que chega. Então, o que nós fizemos foi também estudar os programas e iniciativas estaduais em relação à bioeconomia na Amazônia, e o que nós temos a propor é que essas políticas sejam integradas com Mais Luz para a Amazônia, ou com qualquer programa que o suceda, entendendo que ele pode ser finalizado esse ano, de forma que essa demanda seja contemplada para atividades produtivas, e também as ações tenham orçamentos, tenham recursos não só restritos ao Ministério de Minas e Energia, mas a outros órgãos. Então, governança é um ponto fundamental para que a gente possa ter essa plena universalização e a gente possa não só falar de inclusão energética, mas de transição energética, né? Poder migrar dos sistemas essencialmente fósseis na Amazônia Legal para sistemas 100% renováveis que possam estar baseados em energia solar, biomassa, outras fontes renováveis com apoio do armazenamento. A gente acredita que essa é a alternativa correta para a gente preservar a floresta e continuar aumentando a renda e a qualidade de vida dessas populações, e o IEMA segue trabalhando para isso. Nós temos previstos o georreferenciamento, tanto das atividades produtivas quanto dos sistemas off-grids operantes no Brasil, e nós acreditamos que esse trabalho pode contribuir bastante não só para o setor solar, mas também para o desenvolvimento da região. Eu vou parar por aqui, agradeço o espaço, espero que vocês tenham um ótimo debate e deixo aqui o endereço do IEMA para que vocês possam acompanhar as nossas publicações, energiaeambiente.org.br. Mais uma vez, obrigado, boa tarde. Muito obrigada ao Baitelo por ter enviado o vídeo e agora damos início ao nosso debate. E eu convido o coordenador estadual da Absolar no Acre, Edilailson Pimentel, para mediar a mesa. Bom debate a vocês. Obrigado. Então, nossa última temática da tarde, né? A gente encerrar, mas tem algumas perguntas aqui para fazer para os nossos convidados, mas eu quero falar para vocês, antes de começar, que a gente tem aqui uma grande oportunidade. A nossa temática aqui hoje, nosso terceiro painel, a gente está falando sobre microrredes, sistemas isolados, a oportunidade de sistema de armazenamento, como o Márcio pôs, como o Marcelo também explicou. Marcelo e Márcio, desculpa. Mas a gente também pode fazer outras perguntas voltadas, ou seja, eu trago para mim, quando eu comecei a trabalhar no setor, eu lembro que eu estive na Intersolar em 2017, e quando eu cheguei lá eu vi aquele mundo, via módulos, placas, painéis, inversores profissionais, e muitas vezes não sabia o que perguntar, porque eu estava entrando no setor e não sabia muito o que perguntar. E aí, depois, vim para a Intersolar e não aproveitei muito, porque, tipo assim, eu vi tudo e não sabia o que perguntar. Então, acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de estar aqui, a gente tem essa oportunidade de estar uma vez por ano aqui, e eu acho que a gente pode aproveitar mais esse tempo com mais perguntas. A gente ainda tem um tempo bastante, até 5h30 até encerrar, para a gente debater e mostrar as oportunidades do setor solar fotovoltaico, seja para sistemas off-grid, para armazenamento, né, para GD no mercado livre de energia. Então a gente pode ser mais amplos e tirar a dúvida de vocês. Essa é a oportunidade que a gente tem para tirar com vocês. Claro que a gente deixou nossos contatos da Absolar, a gente conversou com bastante integradores aí, mas acho que esse é um momento ímpar de a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade de a gente estar aqui e esclarecer a dúvida de vocês e mostrar as oportunidades do setor. Bem, vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, né, coisa de professor. Vou fazer aqui a primeira pergunta aqui, né, do Francisco, da Economiza Energia, para o Marcelo, da Unicoba. Marcelo, qual o custo de geração, né, o LCOE, estimado de uma usina solar com baterias de lítio? Boa. Viu que não tem um preço ali, né? Não tem um valor. Mas, assim, depende muito, aquela questão seguinte, de tentar entender o que eu quero de autonomia, tá certo, para essa usina. Eu estou falando em 3 horas de armazenamento, estou falando em 5 horas de armazenamento. Qual que é o ganho de eficiência que a gente está buscando, tá? A gente sabe o seguinte, armazenamento ainda não está barato. Esse é o desafio que nós temos de ter escala nacional, produção nacional e escala. Nós estamos falando que é possível hoje, tento entender isso, entre R$ 3.300, depende do dólar, tá certo? O quilowatt-hora de armazenamento. Fala, pô, mas isso comparativamente a uma geração fotovoltaica é caro. Nós vamos entender o conjunto. Quanto que eu tenho de eficiência nesse processo? Quanto que eu vou conseguir economizar em operação? E nós estamos vivendo isso, tá? Estamos vivendo isso.
E principalmente, né, quando eu coloco no custo ao longo do tempo. Então, para alguns mercados que eu não trouxe aqui, você comentou, mas você foi de telecom, né? A operadora já não tem dúvida, está fazendo um retrofit de todas as torres do Brasil de chumbo para lítio. Nós temos feito isso. Por quê? Porque o custo de operação é muito menor. Nós estamos falando de uma bateria de ciclagem de 6.000 ciclos, 10 anos de vida útil. Quanto paga isso, do ponto de uma região remota? Quanto que eu tenho de inteligência para não mandar um técnico lá? Quanta logística, quanto fornecimento de diesel? Então, assim, aquele estudo que você viu, nós estamos abertos a discutir, inclusive dividir os números dessa usina que a gente tem junto com a FAS, de entender qual é o LICOI que tem lá. E nós participamos do último leilão que teve de sistema isolado em 2021, tá? 4 usinas de Rondônia parou em pé, tá? Com biodiesel, fotovoltaica e bateria. O desafio é o projeto, essa é a engenharia, né? Quanto que eu quero de autonomia, né, pelo banco, versus quanto que eu vou ter de geração naquela determinada região, quanto que eu tenho de espaço para colocar de usina. Então, sem fugir da pergunta, mas fala assim, ela está viável, vão entender o projeto e como é que ela para em pé. Então, para alguns mercados já está mais consolidado, telecom, tá? A gente está vendo isso muito forte. Começamos a ver projeto agora em distribuidora para regular o sistema de distribuição, tá? Então, ou seja, em regiões que você tem, do ponto de vista da qualidade de rede, começa a se pagar também. Então, ou seja, a bateria está aí. É questão de exercitar os projetos de uma maneira efetiva. E o mais bacana não é o preço. Infelizmente, eu não consegui passar o depoimento do seu Nelson, que é o líder da comunidade, tá? Aqui de Santa Helena, em inglês. Quando você pega um depoimento da Fernanda, que tem freezer no picolé, gastou 1.600, fala que isso é qualidade, isso é disponibilidade, né? Quando o seu Nelson fala assim, Marcelo, sabe o que é o melhor da energia do sol? A serra não fica frouxa. Para quem conhece de energia, rede fraca, concorda? Isso você não consegue se você não tiver bateria e fotovoltaica. Então, a humildade de gente entender o problema e como é que a gente consegue desenhar de maneira conjunta, né? Então, os números estão abertos e está cada vez mais viável. E vai ficar mais viável ainda se a gente tiver escala para ter produção nacional e o diesel disparando igual está, não tem dúvida nenhuma, ficou muito mais fácil do ponto de viabilizar, ok? Obrigado, Marcelo. Bem, eu tenho uma pergunta aqui do Edilson Almeida, acho que essa eu vou direcionar para o Márcio. Qual a solução de energia solar para condomínios verticais? Condomínios verticais, né? Hoje foi falado, né, que a nova lei, né, já permite, né, o próprio condomínio de ser uma associação, né? Se for entender, a Bárbara falou isso, né? E que dessa modalidade o condomínio ele já pode então ter já é a própria associação e enfim ser beneficiado pela energia fotovoltaica através das usinas, através do autoconsumo remoto. Eu não sei se a Bárbara não está presente aqui, né? Mas eu acho que é isso, né, Rodrigo? Então a nova lei já permite isso aí, hoje é uma solução de você ter a energia fotovoltaica através do autoconsumo remoto. Exatamente, Márcio, e só complementando, exatamente como o Márcio falou, é a geração compartilhada, né? Oportunidade para condomínios verticais, onde você não tem área de telhado suficiente, ou muitas vezes você não tem área de estacionamento viável, né? A gente já fez alguns estudos de mercado, muitas vezes chega no condomínio, um condomínio vertical, e você tem sombreamento ali no estacionamento e você não consegue. Mas se você tiver outra área de terra, ou se você, através da geração compartilhada, seja ela através de consórcios ou cooperativas, você consegue viabilizar também para essas pessoas que não têm como implantar energia solar no seu telhado, no caso dos condomínios, né? Então, realmente a solução para esse caso aí seria as cooperativas ou consórcios, o que a própria Lei 14.300, através dos condomínios edilícios e através das associações, ela viabilizou essa oportunidade. Então, eu vejo isso também como um novo nicho de mercado. Ou seja, eu falo muito isso, pessoal, porque é comum, é corriqueiro a gente ver os integradores, de repente, não olhar essas oportunidades, né? Nós temos a portaria 465 do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, que fala sobre a modernização do setor elétrico brasileiro. Daqui a 2024 a gente vai ter a abertura do mercado brasileiro, mercado de energia, onde vai acontecer similarmente, se a gente fizer uma comparação aqui, o que aconteceu com a telefonia móvel no Brasil, ou seja,
de você poder escolher a energia de quem você vai adquirir, né? Isso vai chegar, isso já está previsto já, né? A portaria 465 fala isso. Então, esses grandes consumidores vão poder escolher de quem comprar energia. Se você tiver aí, de repente, um investidor, que de repente montou uma usina com geração remota, né, onde ele vai poder fazer locação de equipamento para atender a demanda do consumo dele, esse também é um nicho de mercado. Só que a gente precisa conhecer a legislação para atuar também nesse sentido, tá? Então, realmente é isso que você falou, Márcio. O importante é exatamente isso, é conhecer a lei, né? Saber o que pode ser feito, né? Hoje esse é o grande desafio que a gente tem que ter aqui, que fica dessa mensagem, né? Os integradores, né? O pessoal da área, do setor, conhecer bastante, né, o que se pode fazer realmente para ter e criar esse modelo de negócio, né, que é mais uma oportunidade. Tá. Bem, Marcelo, tem mais uma pergunta para você aqui, do Guilherme da UGIM. Com a regulamentação dos investidores híbridos pelo Inmetro, qual a expectativa de crescimento e a importância dessa solução para o crescimento do mercado solar? Absurda, né? A gente está, na questão acho que assim, se eu fosse resumir o dia de hoje, né, e fazendo para chegar na resposta, é o seguinte: a gente viu o Rodrigo mostrando o potencial que o solar tem, correto? A gente está entendendo, né, um país absurdamente, né, potencial de colocar a eólica como a principal fonte de energia. A segunda, que está vinculada, é o seguinte: começa a ter, com um projeto extremamente importante da Absolar, ter marcos regulatórios que dá tranquilidade do ponto de vista de você pensar em modelos de negócio, tem financiamento para isso, e o consumidor quer. Que coisa linda. Então, com o híbrido agora, e aí vai naquela pergunta anterior, o consumidor vai ter independência energética. E como? Metendo bateria, com inversor híbrido. Esse é o game novo. Eu vou começar a vender energia, tá, para o grid. Olha que coisa doida. Então, assim, a gente está muito acompanhando nisso. A gente está esperando ter já no evento que vai ter da Intersolar em agosto, já um produto especificamente para o prosumer. A gente já tem casos, claro, ainda em residência, tá certo, de um determinado padrão, que começa a viabilizar do ponto de modelo híbrido, né? Então, a gente acredita que o potencial é absurdo. E é interessante que eu falo, a transição é híbrida. Nós falamos das usinas termo para híbrida. A solução em casa vai ser híbrida. E vamos pensar isso sob a ótica da mobilidade elétrica. A gente está conversando aqui com, assim, a gente está vendo o movimento de mobilidade elétrica de carro acontecendo em determinada faixa. Gente, vocês viram mobilidade duas rodas? Pegou no Brasil, está bombando, ok? A bateria serve para reforçar a rede do cara em casa. Então, acho que assim, o modelo de inversor híbrido, tranquilidade do ponto de vista regulatória, planos de investimento, tá certo? Vai acelerar brutalmente, por isso que a gente acredita tanto nesse potencial. Nós tomamos decisão de estratégia, começar por sistema isolado, porque não era claro o modelo regulatório. E a gente fez vários testes que conseguiu comprovar que isso agora é totalmente escalável do ponto de vista do prosumer, tá certo? Ou no grid, ok? Perfeito, Marcelo. Vou fazer só um comentário, né, e já passa a pergunta aqui para o Márcio em cima desse comentário também, bem voltado para isso. A gente vê, até nos projetos, que muitas vezes a gente faz visita, a gente vê erros básicos nos projetos de GD, de telhado residencial, Marcelo. E aí eu vejo agora, né, a pergunta foi muito pertinente, você respondeu aí magnificamente, mas eu me preocupo agora, né, a gente ter essa possibilidade de eu ter um sistema híbrido, ou seja, é um novo cálculo, é um novo dimensionamento. Como é que eu vou dimensionar um banco de baterias junto ao inversor híbrido, junto a que vai estar conectado na rede? A gente vê casos aí de muitas vezes o integrador, eu costumo dizer que, infelizmente, não temos todas as pessoas, todos os clientes, todos os consumidores satisfeitos que têm energia solar. Infelizmente, a gente tem consumidores que não estão satisfeitos com a implantação do seu sistema. Mas por quê? Porque, de repente, a empresa integradora fez o sistema, não fez a visita, não dimensionou adequadamente, não dimensionou as perdas, prometeu uma geração e a geração não está sendo cumprida, está gerando menos do que foi prometido. E isso é ruim. O cliente, esse negócio de energia solar é furado, isso não funciona. Não funciona porque, de repente, ele não procurou uma empresa realmente que tinha um profissional habilitado, né? Então, me preocupa, eu fico muito feliz no novo nicho de mercado que eu vou ter agora, realmente, né, com a questão dos os sistemas híbridos, é um novo nicho de mercado em potencial, como você bem falou, mas eu vejo agora, a gente tem ali dificuldade no básico, de dimensionar um sistema sem a bateria. Você imagina agora que a bateria ela vai estar acoplada junto ao sistema.
e a gente não vê ainda profissionais falar sobre isso. Perfeito, acho que a gente tem um papel muito importante de habilitar esse ecossistema. E a gente vê o seguinte, quer dizer, o integrador não está confortável de fazer o projeto. Às vezes até o cliente pede bateria falando, vou colocar que vai complicar meu jogo agora. Como é que a gente pode responder isso de maneira conjunta? Esse é um grande desafio para a gente também, tá? E eu vi aquela conta rápida aqui do financiamento solar, 37 mil, eu falei, gente, cabe uma bateria de 10 mil fácil ali, que seria sensacional o projeto. Como é que a gente consegue fazer isso acontecer? O cliente vai ficar mais feliz, tá certo, né? Com certeza. Vamos sair, sem dúvida. Muito para a gente fazer junto aí. Márcio, ainda complementando a pergunta, né? Como as universidades e conselhos de classes podem contribuir para inserir os profissionais no mercado de trabalho? Temos que ter a academia junto, né? A academia ela precisa estar presente, né, cada vez mais para poder habilitar esse profissional. Esse profissional que vai fazer o dimensionamento correto, que vai entender as variáveis que são importantes para se chegar a esse projeto, principalmente ao híbrido, né, onde você tem que calcular certo ao banco de baterias, né, calcular certo ali a parte de cabeamento, né, a parte de proteção, né, principalmente proteção, né, proteção a gente vê cada caso, né, o Marcelo, cada caso que a gente vê no Brasil aí acontecendo, né, às vezes por uma falta de dimensionamento correto na proteção e até mesmo de estrutura, né, estrutura de telhado, telhados caindo e tudo mais, né. Então a gente não pode deixar a academia fora disso aí, a gente tem que trazer cada vez mais, né, para cá, para reuniões como essa, para que a gente possa também equipar os laboratórios. A gente falta os laboratórios nas universidades, seja ela pública ou particular, e aonde seria interessante cada vez mais ter esses laboratórios de fontes renováveis, né, mais eficientes, para que possam contribuir com essa formação desse profissional que vai estar aí no mercado e que vai estar ajudando. E é importante que a gente realmente procure esse profissional. E esse profissional ele esteja dentro da nossa empresa, esteja dentro da empresa, para que não se faça esses dimensionamentos errados, né? Simplesmente colocar uma plataforma, colocar ali, pronto, aqueles dados, aquilo é suficiente, sem fazer a visita técnica e você observar que realmente cada caso é um caso, nem sempre é tudo igual, e aí você observar ali que realmente você precisa ter um cuidado melhor, né? Olhar realmente aquele caso, olhar que a estrutura do telhado, olhar como é que estão as instalações elétricas, onde você vai fazer essa instalação, para que realmente não aconteçam esses problemas que vêm acontecendo. Que até é o novo nicho aí, né, que é o retrofit, né? A gente tem feito bastante, né? Tem pessoas procurando a gente para poder corrigir, por incrível que pareça, corrigir essas questões, principalmente das perdas, né? Coisas bem simples que se fizer só uma visita, você já iria observar. Perfeito. Bem, a gente tem mais uma pergunta, continuando aqui, do Gesiel Frota, da GFENG Engenharia. Essa é para você, Marcelo. Quais as tecnologias de baterias de alto desempenho que estão mais acessíveis comercialmente? Bom, tem uma discussão bem filosófica sobre as tecnologias que estão se aparecendo aqui, né? Nós estamos apostando, a que está pronta comercialmente para estar em escala, é lítio ferro fosfato, LFP. É essa que a gente está acreditando que está na mão, tá certo? Está escala, a gente consegue ter acordos comerciais de trazer as células. E teve uma mudança, não sei se vocês acompanharam, do ponto de vista de tecnologia. A Tesla usava para mobilidade elétrica, até outubro do ano passado, um outro composto de bateria também que tem um grau de eficiência interessante, chamado NMC, níquel, manganês, cobalto. E ela anunciou que vai mudar para LFP. Okay? E o preço do LFP foi lá em cima do ponto das estratosferas. Então, efetivamente, LFP está disponível comercialmente. Estão falando em nióbio, grafeno, tá certo? Enxofre. E a gente acha que está comercialmente agora, pronta para acontecer, é lítio ferro fosfato. Por outro lado, a gente acredita, e esse ponto é interessante, até fazendo um link com a academia. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, a gente acredita, né, que você não vai fazer essa transição se não tiver inovação. A nossa área de inovação fica em Manaus. Nossa engenharia de automação está aqui. E está super conectado ao ecossistema das universidades. E tem tanta coisa bacana que a gente está conseguindo ver, mesmo com a dificuldade de verba, tá certo? Mas tanto projeto interessante. Nós, se der certo, o Geraldo está ali, que é o nosso head de inovação, a gente deve ter um projeto de nitrogênio verde, tá certo? Com a universidade. Então a gente está acreditando muito como alternativa para alguns projetos de armazenamento e de
geração, o hidrogênio. Então são apostas, aquele gráfico que eu coloquei aqui das tecnologias que permeiam, né? Mas hoje, claramente, para a gente é lítio, ferro, fosfato. A gente vem de chumbo, tá? Mas a gente acredita que o chumbo não é alternativa, tanto do ponto de vista ambiental, como a necessidade do solar em região remota do Brasil de ciclagem. E só para completar aqui, né, que eu falo assim, bateria de lítio tem aos montes. Você chega na China, você corta o que você quiser. Hashtag na Amazônia é diferente, cara. A engenharia, a placa, o funcionamento nesse ambiente aqui é muito desenvolvimento. E vai na linha o seguinte, nós temos que aprender a montar o sistema. E como é que você instala isso, o aterramento, a integração com o inversor. Tem um ponto que a gente precisa habilitar esse ecossistema. E com toda a humildade, a gente não sabe fazer sozinho, a gente quer fazer junto. Okay? Perfeito, perfeito. Bem, continuando as perguntas aqui. Rodrigo, da Copel, eu acho que ainda na mesma linha, você estava falando agora, Marcelo. A dependência de células importadas para a confecção das baterias pode ser um fator de risco para armazenamento de energia no Brasil? Boa, Rodrigo. No mundo, né? O problema é o mundo hoje. Tá? Hoje o nosso desafio é garantir a cadeia de suprimento. Okay? E a gente negocia a célula na China, a gente traz para o Brasil, tanto do ponto das portáteis como para as LFP. Então, isso é uma grande preocupação. A gente está no negócio de bateria, a companhia está no negócio de bateria há 45 anos, a gente tem relação de fornecedor. Quando eu falo escala aqui, se eu fizer bem o sistema isolado, falar, pô, ganhei muita coisa, eu falo 30 mil bateria. 30 mil bateria para a fábrica do chinês lá, cara, nem olha na sua cara. Então, nós temos o desafio seguinte, o Brasil hoje começa a tirar, tá certo, o lítio, a gente tem produção de lítio no Vale do Jequitinhonha, começa a ter lítio em algumas regiões, mas o desafio que não é do Brasil, é global, é como se tira a independência de fabricação de célula. Isso é uma tecnologia bem robusta, a gente está longe de ter isso no Brasil hoje, para ter isso aqui. E o que a gente precisa é confiança e previsibilidade para negociar essa cadeia de suprimentos. Esse é um ponto de atenção brutal. A gente tem garantido a cadeia de suprimento dos nossos clientes, porque a gente tem um histórico, a gente tem fábrica no Brasil, tem todo um ponto. Então é um ponto realmente preocupante, e de novo é global. Não sei se vocês viram aí, essa é a grande preocupação dos Estados Unidos, da Alemanha, está todo mundo investindo, ter vamos falar uma empresa, ter empresas nacionais produzindo bateria tá certo, estratégico para esse país ou qualquer outro. Perfeito, obrigado. Bem, o Jorge Siqueira, Amazon Engenharia, para Unicoba. Qual a perspectiva de implantação de nova tecnologia de bateria em estado sólido? A gente está olhando, tá? Itaipu, a gente teve lá, tem um polo tecnológico de Itaipu, está acreditando muito nesse modelo, ok? Mas assim, eu acho que ele não está comercialmente maduro ainda para a gente ter esse tipo de oferta, mas, falar, a área de inovação aí tem esse desafio de ver o que é aquilo que tem do ponto de vista de oportunidades e aquilo que pode ser aplicado. É uma aposta interessante também. A gente tem acompanhado, de novo, as conexões com universidades. O PTI, que é o Polo Tecnológico de Itaipu, tem feito um trabalho brilhante com essa tecnologia. A gente está acompanhando, quem sabe é o momento. Mas aquela questão de alternativa de fornecedor no Brasil, no mundo, de fornecimento de célula, é um ponto ainda de atenção. Bem. Wilson, da WE Solar. Márcio, quais as vantagens e desvantagens do grid zero? Quais as vantagens e desvantagens do grid zero? O inversor grid zero, né? Sim. Eu achei que se pergunta a vantagem de você ter... Posso? Pode. Pode falar? Tá. Assim, Márcio, quais as vantagens e desvantagens do grid zero? Do grid zero, apesar de eu precisar apresentar o projeto junto à concessionária, né, eu tenho que verificar a curva de carga. Qual a curva de carga da instalação? Tendo em vista que esse inversor, eu não vou poder injetar a energia na rede, ele é para atender o consumo em tempo real. Então, para eu aplicar esse tipo de tecnologia para um determinado cliente, eu tenho que fazer um estudo, tenho que fazer a eficiência energética antes, é interessante, é importante, tendo em vista que eu preciso saber a curva de carga dele, se vai realmente atender, né? Ou seja, vamos supor que seja um frigorífico, né? Ou é uma carga que trabalha em regime ali contínuo, né? Então, esse inversor ele não vai me atender para me atender a demanda ali fora da ponta à noite. Então, se é uma carga que eu vou funcionar ali em tempo real durante o dia, no tempo que o meu sistema solar fotovoltaico vai estar gerando energia em tempo real, ele vai ser viável para a situação. Então, assim,
a vantagem e desvantagem de você olhar ali realmente, você olhar a curva de carga desse teu consumidor, para você realmente aplicar e você passar vamos dizer assim, essa solução, se vai se aplicar a ele ou não, tá? O Grid Zero, ele pode ser viável para uma unidade consumidora e de repente pode ser viável para outra. O que vai definir vai ser a curva de carga durante o dia dessa unidade consumidora. Bem, acho que foram perguntas pertinentes. Mais uma vez eu agradeço aí aos nossos participantes, ao Marcelo, ao Márcio, né? E por vocês aí, por oportunizar todos nós aí com essas perguntas riquíssimas, né? Uma grande satisfação poder estar mediando aqui entre esses dois profissionais aqui, e a gente levar informações para vocês das oportunidades dos nichos de mercado, né? A gente, com certeza, poderia ficar aqui falando horas e horas sobre mais temas, sobre manutenção, sobre limpeza, enfim, sobre todas as oportunidades do setor solar fotovoltaico, tá? Mas, mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada à nossa mesa, participantes, Gilailson, pela mediação. Bem, e obrigada a todos que fizeram perguntas, que participaram do debate, que participaram durante todo esse dia de muito aprendizado, evolução para o setor aqui na nossa região. Um aviso importante: se você perdeu um fone da cor branca, está com a Melissa. Ela faz parte... Foi você? E tem também um fone preto ali. Vamos para o setor de achados e perdidos. Tem um fone branco e um fone preto que estão procurando os donos. Então você pode chegar com a nossa coordenação, que eles vão estar em posse desse material. Estamos chegando ao fim do nosso meeting Região Norte. Foi muito bom passar o dia inteiro aqui com vocês, presencialmente. Você também que nos acompanhou através da internet. Nesse dia especial falamos de desafios para levar energia solar para a nossa região tão rica e tão cheia de potenciais como é o nosso norte. Quem é do norte sabe de todas as dificuldades e da vontade, principalmente de evolução nesse setor. Então, a todos os participantes, o nosso muito obrigada. Eu particularmente, enquanto jornalista, comunicadora, que sou também, faço parte de uma ponte para levar informação do setor de vocês para as comunidades ribeirinhas, para quem não tem acesso à informação, foi imprescindível também participar, adquirir conhecimento, fazer parte de todo esse processo junto com vocês. Para mim, mais uma vez, importante eu frisar, é uma honra. A solar fotovoltaica cresceu muito na última década e caminha para ser protagonista da energia no Brasil e no mundo. Vocês todos são parte dessa história que estamos construindo no presente e que vamos consolidar cada vez mais no futuro. Novamente, o nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam de forma presencial e também remota. A Absolar Meeting é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar, a Absolar. E eu já deixo aqui um convite para todos. A próxima edição do nosso meeting vai trazer informações sobre a região Nordeste. Será em Salvador, no dia 28 de julho. E as inscrições já estão abertas. Muito obrigada a todos, até a próxima. Se cuidem, saúde!